seja bem-vinda aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, a cada dia que você vai estudando maçonaria, mais você vai encontrando coisas que não são coerentes com as potências maçônicas nacionais, as potências maçônicas brasileiras ditas tradicionais. Mais uma matéria interessante, vamos desmistificar aqui o que consiste a singela palavra semestral. Você já ouviu falar? Você que é maçom, você que é aprendiz, né, do rito escocês antigo e aceito, do rito adonamita, aquela palavrazinha que é passado para você na cadeia de união pelo seu venerável mestre, né? Quando você adentra a instituição, você recebe uma palavra semestral, numa ritualística, digamos assim, de cadeia de união. Acho que você já se deparou com essa questão de palavra semestral. Bem, mas vamos aqui desmistificar essa questão, como é interessante. Olha, quanto mais você estuda maçonaria, mais você se depara com a incoerência dessas potências. Aqui no Brasil, nós somos sabedores que são praticados, né, na sua maioria das lojas maçônicas, os ritos de origem francesa. E essa palavra semestral, ela tem originalidade do que consiste a tradição inglesa. A maçonaria inglesa, ela usa essa temática de palavra semestral. Se você achar aí nas suas pesquisas que essa palavra semestral consiste de fato dessa originalidade inglesa, você me faça a correção. Eu procurei ver e estudar um pouco sobre essa questão e eu me deparei com uma discrepância interessante. A origem da palavra semestral, que é dada aos maçons do rito adonamita, rito escocês praticado pelas grandes lojas, elas não têm originalidade no que consiste a maçonaria inglesa. Ela é totalmente francesa e foi criada, eu vou deixar aqui, né, para que você mesmo tire as suas próprias conclusões. Vai aí no Google e digita lá, né, palavra semestral, a sua origem, etc. E você vai se deparar que essa palavra semestral foi criada, eu vou aqui ser bastante direto, pelo Grande Oriente de França, né? Não existia naquela época essa temática. Quando houve as divergências das potências francesas, quando elas começaram a se fundamentar, ou seja, a se tornar potências exclusivas, porque até então os maçons franceses tinham a intervisitação, eles se visitavam entre as lojas, eles tinham a intervisitação livremente, mas contudo houve uma época, nos meados de 1770 por ali, um grão-mestre, né, do Grande Oriente de França, um duque, um príncipe parece, né? Ele, para que houvesse uma exclusividade e uma unificação da maçonaria francesa, ele criou uma palavra semestral para que os maçons se identificassem em relação ao que consiste a sua regularidade, digamos. Quem não fosse portador dessa palavra não teria entrada, não teria acesso às lojas do Grande Oriente de França. Só que, o que ocorreu? A palavra semestral ela era uma questão de dualidade, ou seja, havia uma senha e uma contrassenha. Ou seja, havia uma palavra que era dada pelo visitante e uma outra palavra que era dada pelo cobridor interno, o cobridor externo daquela oficina a qual o maçom fosse visitar aquela loja do Grande Oriente de França. Ocorrendo que se o maçom não fosse detentor desta senha e que exigia uma contrassenha, aquele maçom era visto como maçom não verdadeiro, digamos assim, do que consistia ao Grande Oriente de França. E isso ocorreu que os maçons começaram a se dividir, a se separar e se unificar em um mundo só. Então a maçonaria francesa, ela do Grande Oriente de França, criou essa temática de uma palavra semestral que era dada aos seus associados, aos seus maçons, e que provava assim a regularidade, a assiduidade, ou seja, que esses maçons estavam totalmente ativos na vivência daquela potência. O que acontece aqui no Brasil?
o Brasil, as potências maçônicas, de certa forma, na sua maioria, digamos, as mais tradicionais, como o Grande Oriente do Brasil e Grande Oriente e as grandes lojas estaduais, eles perpetuaram essa questão dessa palavra semestral. Porém, não tiveram a sua originalidade dentro do que consiste o próprio criador, que foi o Grande Oriente de França. A palavra semestral aqui, ela é dada em uma única palavra, esquecendo que, fugindo assim da própria originalidade do que consistiu a criação dessa temática em relação a essa palavra semestral. Aqui nas grandes lojas é dado uma única palavra. E há uma postagem no Google muito interessante, se você pesquisar, eu quero que você pesquise para que você tire a sua própria conclusão. Quando um aprendiz, quando era aprendiz, ele interrogou ao mestre maçom, ele se apresenta como um aprendiz de uma grande loja estadual, ele não diz de onde é essa loja estadual, mas ele foi interrogar o mestre maçom o porquê dessa palavra semestral, e que o mesmo via incoerência no que consiste essa palavra. E o mestre maçom, logo não desconhecendo também os fatos, disse para o aprendiz que é desta forma, ou seja, e que o aprendiz deveria simplesmente vivenciar o que consiste dentro da sua instituição. Mas o aprendiz, curioso, nessa era cosmonáutica, foi estudar, e o próprio aprendiz encontrou incoerências. E essa minha fala está com base nessa postagem desse aprendiz, onde ele faz a desmistificação. Ele, por sua livre e espontânea vontade, ele buscou a originalidade, estudou em relação ao que consiste, e ele encontrou incoerência em relação a essa transmissão. E ele foi bastante feliz na sua postagem, que ele buscou na origem, estudou, buscou fontes, e que ele, logo quando ele descobriu a discrepância, ele teve a ousadia novamente de querer apresentar para os mestres maçom da sua oficina, e ele foi discriminado, foi ignorado, ao ponto do mestre maçom mandar ele se comportar como um aprendiz. A gente sabe que é assim. Então essa questão da palavra semestral, ela não tem origem, digamos, dentro da maçonaria inglesa. Ora, agora vamos lá falar um pouco aqui, o Jair Gomes, o que eu penso sobre isso. Bem, se eu estou inserido, se uma potência maçônica que me dá reconhecimento do que consiste a originalidade inglesa, e logo eu, tendo esse reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, mas vivencio certas matérias em relação à maçonaria francesa, que para a Grande Loja inglesa, a maçonaria Grande Oriente de França é uma potência maçônica irregular, ou seja, o Grande Oriente, a Grande Loja Unida da Inglaterra não reconhece o Grande Oriente de França e tem essa potência como uma potência irregular. Agora, vejamos, se eu vejo uma potência como as grandes lojas aqui dos estados e o Grande Oriente do Brasil também não reconhece o Grande Oriente de França, e apresenta uma irregularidade no Grande Oriente de França, por quê? Porque a pergunta é porque eu uso uma mesma temática do que consiste uma potência irregular. Se eu trago para a minha vivência uma irregularidade, que eu digo que aquela potência é irregular, logo tudo que se apresenta naquela potência, de certa forma, não tem uma regularidade. Então, por que eu me mesclo a essa potência dita irregular? Não seria uma incoerência? Logo eu vivencio os rituais que têm a sua originalidade nessa potência que é dita irregular. Não seria mais conveniente, já que eu tenho uma regularidade, digamos, dentro de uma originalidade inglesa, não seria interessante eu trabalhar totalmente dentro dessa regularidade que eu apresento como verdade? Então não seria uma incoerência praticar ritos de uma potência maçônica que eu digo que é irregular por eu não ter tratado de reconhecimento? Então você vê aí a incoerência do que consiste as potências maçônicas nacionais. Então, no nosso caso aqui também, não vou me deixar fora dessa questão, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil trabalha dentro dos rituais totalmente de origem francesa,
que é o rito adornamita, que é o rito escocês. Então, de certa forma, não estaríamos também dentro de uma regularidade? Não seria interessante? Eu estou fazendo aqui questionamento que você também, dentro da tua liberdade, dentro da tua pesquisa, possa entrarmos no denominador comum. Não seria interessante, sabendo nós outros, que a grande loja, o Grande Oriente de França, dita pelo Grande Oriente, pela Grande Loja Unida da Inglaterra, é uma potência irregular, por ela não ter tratado de reconhecimento? Não seria interessante nós deixarmos toda essa originalidade francesa, tanto os seus rituais, como algumas formalidades, tipo essa questão de palavra semestral, e estarmos totalmente inseridos dentro do que consiste a originalidade da maçonaria inglesa? Então, se nós formos ver desta forma, falarmos de uma forma, digamos assim, no seu macro, diríamos que todas as potências maçônicas nacionais, por trabalhar de conformidade com a originalidade tanto dos rituais, como esse quesito que eu estou apresentando aqui a você, de palavra semestral, não seria uma questão de irregularidade, já que a Grande Loja Unida da Inglaterra não mantém essa matéria de palavras semestrais, somente o Grande Oriente de França e as maçonarias nacionais, principalmente o Grande Oriente do Brasil e as grandes lojas estaduais, não seria uma questão também de irregularidade? Eu deixo aqui essas ponderações, deixo aqui esses questionamentos para que você possa meditar e possa estudar, para que a gente possa, digamos assim, chegar a um denominador comum. Porque o maçom é igual aquele seriado Auto da Compadecida, o Chicó. Ele escuta do mestre maçom, e aí o aprendiz ou o companheiro vai questionar o mestre, e o mestre diz assim: rapaz, só sei que é assim. Só sei que é assim. Então, é mais uma questão que devera nós pensarmos, nós estudarmos e desmistificarmos. Então nós aqui, da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, já também tiramos essa questão de palavra semestral, porque ela não tem originalidade inglesa, é uma originalidade totalmente francesa que foi inventada, que foi criada para se fundamentar, para separar a maçonaria francesa. Não muito diferente da originalidade inglesa, quando a Grande Loja de Londres tentou modificar os sinais, os toques das palavras, o reconhecimento do que consistiam os maçons operativos, os maçons antigos ali daquela época. Então a gente vai vendo, vai estudando, a gente vai vendo as incoerências, né? Então, se nós formos assim um tanto mais contundente, mais fundamentalista, a gente vai dizer que essas maçonarias que vivemos hoje está cada vez distante, se distanciando do que consiste de fato a tradição maçônica. E eu deixo mais aqui uma pergunta para você: será que existe de fato uma tradição maçônica? Ou se tudo, na verdade, não foi criação das instituições? De fato, será que a gente vive uma maçonaria que se apresenta de escola de tradição iniciática, filosófica? Ou, na verdade, cada potência maçônica tem a sua individualidade, tem o seu fundamentalismo, ou seja, tem a sua forma de trabalhar e para que se apresente como maçonaria universal, busca, digamos assim, estar inserido em uma tradição iniciática. O que seria então essa tradição iniciática? Será que nós estamos de fato dentro dessa tradição iniciática? Será que de fato os maçons antigos, operativos, transmitiram de certa forma nessa cadeia iniciática, chegou até nós com veracidade, chegou de fato pura e limpa, como quer nos apresentar? Eu deixo aqui esses questionamentos para que você pense e tire as suas próprias conclusões. Te amo sem te conhecer.